foi planejado em Deus. E Deus prometeu você para esta geração, para que você faça a diferença desta geração. O motivo pelo qual Deus levantou você, criou você, trouxe você no meio desta geração é para que você tenha a capacidade de liderar ela. O Senhor te chamou nesta nação, o Senhor te chamou neste tempo, para que você possa influenciar toda esta geração. Nós estamos vivendo um período de escassez extraordinário no meio da nossa geração, porque a nossa geração ela não tem um pensador, a nossa geração não tem um idealizador, a nossa geração de fato não tem um líder, porque as pessoas estão simplesmente correndo atrás daqueles que se dizem digitais influencers. As pessoas estão indo pela sua influência, quando na verdade nós, pelo Espírito Santo, é que fomos levantados para influenciar. Nós, pelo poder do Espírito Santo, é que fomos levantados para liderar. Deus, Ele nos escolheu como cabeça. Deus, Ele nos escolheu para atrair toda uma geração para a sua presença. A geração de número 70, que é essa que nós vivemos agora, será a geração responsável de resgatar para Deus todos aqueles que estão perdidos. É por isso que o diabo vem tentar colocar dentro das pessoas esse sentimento de orfandade, dizer que você está sozinho, dizer que você não veio de lugar nenhum, dizer que você não pertence a ninguém, dizer que você evoluiu de um macaco, e agora estão indo mais longe ainda, estão dizendo que você evoluiu de uma bactéria. Mas eu preciso dizer que você foi criado dentro do próprio Deus. Aleluia. E eles vêm tentando colocar este sentimento de desprezo, esse sentimento de separação, esse sentimento de individualidade. E o pior é que, na maioria das pessoas, vem criando isso. Aí o sentimento de, a condição de orfandade é o abandono. Diga comigo, abandono. Abandono. Diga comigo, todo órfão se sente abandonado. E o abandono, ele começa a gerar em você os medos. Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma geração covarde. Nós temos uma geração medrosa. Nós não temos no nosso meio, eu digo em todo o meio evangélico atual, apologetas. Porque nós vemos pessoas criticarem o evangelho de todas as pontas. Nós vemos pessoas criticarem o evangelho de todos os lados. E nós, como estamos vivendo em uma geração acovardada, estamos levantando e dizendo para ele: não, nós não queremos conflitos. Deixa como está. Não, nós não queremos discussão. Nós não queremos discutir mais sobre política. Nós não queremos mais discutir sobre religião, porque nós achamos que tudo isso não tem sentido algum. Mas na verdade, esse sentimento de não querer discutir é um sentimento de abandono. E o abandono, ele gera em nós o medo. Nós não queremos discutir porque nós temos medo do que é que vai acontecer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus levantou você para defender os seus interesses. Deus levantou você para defender o reino dos céus. Ah, pastor, às vezes eu tenho até vontade de falar alguma coisa, mas eu não me sinto incapaz. Porque o sentimento de orfandade, ele gera em você um sentimento de incapacidade. E eu preciso dizer para você que a capacidade, ela vem do Senhor. O que Deus precisa é da sua disposição. Se você se dispor, Deus te capacita. Se você se colocar e dizer: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, fazer a diferença.
andar na contramão daquilo que a sociedade diz, Deus ele vai capacitando você e te dando condições de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja com 16 anos de idade, há quase 16 anos atrás, pouco mais do que isso. E quando eu fui para a igreja, logo brotou no meu coração o sentimento de pregar a palavra, de falar de Jesus. Brotou um sentimento em mim de apresentar Deus às pessoas, porque eu conheci Deus através da Bíblia. Eu conheci Deus na palavra foi que eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Quando eu fui para a igreja, eu sempre fui muito cheio de perguntas. Quantos aqui tem perguntas? São as perguntas que movem o mundo. Eu fui para a igreja cheio de perguntas, e o pastor ele não tinha como responder as minhas perguntas. E ele me deu uma Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu ganhei na vida. Ele me entregou a Bíblia e disse: vá para casa, tudo o que você precisa saber está aqui. Eu fui para casa e dentro de 60 dias eu li a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus de uma forma tão maravilhosa que eu não conseguia ficar com Ele só para mim. A minha vontade era sair distribuindo Deus por aí. E eu comecei a ler uma parábola que Jesus fala acerca das capacidades, acerca de capacitação. Jesus conta a parábola que o Senhor está saindo, e enquanto Ele está saindo, Ele chama 3 dos seus principais servos. Quantos servos? 3. Quantos servos? 3. E para um deles Ele dá 5 talentos, para outro Ele dá 2 talentos, e para outro Ele dá 1 talento. Diga comigo: 5, 2 e 1. O que ganhou os 5 talentos, pegou, granjeou e conseguiu mais 5. O que ganhou 2, granjeou e conseguiu mais 2. O que ganhou 1, tomado pelo medo, ele foi lá e enterrou o talento. Aí quando o Senhor voltou, ele foi falar com cada um deles, e o que ganhou, o que recebeu 5, disse: Senhor, o Senhor me entregou 5, aqui está mais 5. O que recebeu 2, disse: Senhor, o Senhor me entregou 2, aqui está mais 2. Eu preciso dizer um negócio para você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Você precisa ser melhor amanhã do que você foi hoje. Você precisa ser hoje melhor do que você foi ontem. Esta geração tem a obrigação de ser melhor do que a geração passada. Já viu alguém dizer assim: eu não quero ser igual ao meu pai ou minha mãe? Já viu? Quem já viu diz amém. Para saber que eu não estou sozinho. Quem já ouviu diga amém. Amém. Mas eu tenho uma notícia para você. Você não pode ser igual ao seu pai, você não pode ser igual à sua mãe. Você tem a obrigação de ser melhor do que o seu pai e melhor do que a sua mãe. Porque a nossa vida ela é progressiva, a nossa vida é para frente. A geração futura, ela tem a obrigação de ser melhor do que a geração passada. Porque a cada geração, Deus dá mais condições para que ela evolua e faça mais do que a geração passada fez. A cada um que ganhou 5, entregou 10. O que ganhou 2, entregou 4. O que ganhou 1, ele enterrou porque ele ficou com medo. E quando o Senhor perguntou para ele, disse: cadê o que você fez? Ele disse: eu tive medo. E eu fui e enterrei na areia, na terra. Porque eu sei que o Senhor junta onde não espalhou. O Senhor colhe onde não plantou. Então eu tive e enterrei. Só que ele olha para o seu Senhor e fala assim: ó, eu enterrei porque era apenas. Se o Senhor tivesse me dado 2, eu tinha trabalhado. Se o Senhor tivesse me dado 5, eu tinha trabalhado. Porque nós temos um problema. Olhamos para o que está nas mãos dos outros e não valorizamos aquilo que está nas nossas mãos.
quando ele vai terminar o texto dizendo para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, ele diz assim: a cada um deu segundo a sua capacidade. E aqui eu volto para o estudo. Quer ir mais longe? Quem quer ir mais longe? Deixa-me ver. Então aumente a sua capacidade. É a sua capacidade que vai determinar aonde você vai chegar. Ah, pastor, eu tenho vontade de ser um grande doutor, formado em alguma área, em alguma ciência, em psicologia, que é o meu caso, em direito, em medicina. Mas como é que você passa os seus dias? Ah, pastor, eu tenho vontade de entender muito a Bíblia, mas como é que você passa os seus dias? Eu preciso dizer, a partir de hoje, você precisa pensar em melhorar a sua capacidade, aumentar a sua capacidade, vencer o medo e aumentar a sua capacidade. Porque o medo, ele traz um sentimento de ansiedade em você. E o que é exatamente ansiedade? A ansiedade são excessos de coisas futuras, de pensamentos futuros. O que é que torna as pessoas ansiosas? A preocupação com o futuro. Aí ele começa a se encher de excesso. E preocupado com o futuro, ele não faz nada no presente. Deixa eu dizer algo para você. O seu futuro pertence a Deus. Você terá no seu futuro a colheita de tudo aquilo que você plantar hoje. Então você não precisa se preocupar com o seu futuro. Você precisa se preocupar com aquilo que você está semeando. Porque a ansiedade, ela vai nos sufocando. A ansiedade nos faz pensar. A ansiedade, já viu aquelas pessoas que elas vivem por especulação? Ah, pastor, mas é porque eu pensei que seria assim. Eu achei que seria assim. E ela vive por especulação. Ela vive tentando adivinhar o futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é cartomante. Quem fica tentando adivinhar o futuro é cartomante. Pitoniza, piton. São espíritos de adivinhações. Outros que eles vivem por suposições. Eles vivem por especulações. Deixa eu te dar um recado. Quem vive por especulações é trade. Você não é trade. A sua vida, ela pertence a Deus. Quem está no controle da sua vida é Deus. Quem planeja o seu futuro é Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te garante é Deus. É Ele quem diz: olhe para as aves do céu. As aves do céu não semeiam, elas não juntam em celeiros, mas todo dia o vosso Pai Celestial as alimenta. E aqui eu quero chegar. Ele termina dizendo: não sois vós mais importante do que eles. Você entendeu que toda a Bíblia Deus está falando de você? Sabe por quê? Porque Deus está falando: você não é órfão. Você não foi abandonado. Você não está sozinho aqui neste mundo. Deus não pegou você, lançou no mundo e disse: se vira. Deus não pegou você no mundo e disse: você está por tua conta. Deus não pegou você e lançou no mundo e disse: você está sozinho. Não. Deus, Ele pegou você, plantou aqui neste mundo e disse: eu estou contigo todos os dias. Não temas, eu vou fazer a terra brotar, eu vou fazer a semente crescer, o teu futuro está garantido. Eu vou fazer a água vir, a chuva descer, regar, e você dará frutos. Você não está sozinho, pastor, mas eu me sinto sozinho, com sentimento de abandono. Às vezes a orfandade, ela pega na maioria de nós, porque às vezes nós não somos órfãos biologicamente, porque todos nós temos um pai e uma mãe. Sim ou não? Sim. O único que nasceu simplesmente de uma mulher foi Jesus.
Mesmo assim ele foi gerado pelo Espírito Santo. É que às vezes, como é que eu vou falar isso para vocês? Nós queremos medir o nosso relacionamento para com Deus através do relacionamento que nós temos com os nossos pais. Nós queremos entender a paternidade de Deus nas nossas vidas a partir do relacionamento que nós temos com os nossos pais. E muita gente que não tem um bom relacionamento com o pai. No meu caso, eu fui conhecer meu pai, eu tinha 16 anos, quase 16 anos de idade. Eu fui conhecer meu pai uma semana antes dele morrer. Eu cresci sem saber o que é o sentimento de ser filho e ter um pai. E quando eu fui para a igreja, que Deus disse: eu sou seu pai, eu disse: Deus, eu não sei o que é ser filho. Eu não fui criado pela minha mãe também, eu fui criado por madrinhas, por parentes, por tios. Eu não sabia o que era ser filho, eu não sabia o que era ter um pai. Sabe qual era a maior inveja? Mas a inveja santa que eu tinha dos meus colegas era quando a gente planejava ir para algum lugar e ele precisava dizer, ele dizia: eu preciso pedir aos meus pais. Eu não tinha para quem pedir, eu não tinha um pai para pedir. E isto foi gerando em mim um sentimento de independência. E isto foi gerando em mim um sentimento de solidão. E isto foi gerando em mim um sentimento de que eu não precisava de ninguém. E isto foi gerando em mim um sentimento de que eu estava no controle da minha vida. E quando eu cheguei na igreja, quando eu conheci Deus, e Deus disse: eu sou o seu pai. Eu disse: Deus, eu não sei o que é ter um pai. E Deus disse: eu vou te ensinar que ter um pai é depender de mim. Que ter um pai é estar protegido por mim. Que ter um pai é ter eu no controle da sua vida. De que ter um pai não é você que se governa, sou eu que te governo, sou eu que te dou limites, sou eu que te dou direção, sou eu que te mostro o caminho, sou eu que te garanto a segurança, sou eu que te digo: você não está sozinho, nunca estará sozinho, porque eu estou contigo. Porque esse espírito de abandono que tinha em mim foi embora. O espírito do medo que tinha em mim foi embora. O excesso de ansiedade foi embora. A depressão que estava em mim, porque a orfandade, diga o abandono, diga o abandono, gera medo, que gera ansiedade, e a ansiedade ela gera depressão. O que é a depressão? A depressão é uma deficiência que nós temos, que gera em nós. Ela tira de nós todo o hormônio da alegria. E nós não conseguimos mais nos contentar com nada. Nós não temos mais prazer em nada. Nós não temos prazer nas amizades. Nós não temos prazer de vir para a igreja. Nós não temos prazer na vida. Nós cortamos todos os objetivos na vida, porque tudo perde a graça. Porque a depressão, ela tira de nós todo o contentamento. Ela tira de nós toda a alegria. Ela tira de nós toda a vontade de fazer alguma coisa. E a depressão coloca em nós um sentimento de que desistir da vida é melhor, porque viver não é bom. E a pior coisa que pode existir na vida do ser humano é a insatisfação. Diga comigo: a insatisfação. Diga: a insatisfação é a origem dos problemas emocionais. Já viu alguém fazendo alguma coisa para você? Pelo menos para mim, irmão, quando alguém vai fazer alguma coisa para mim sem vontade, eu prefiro que não faça. Quando alguém vai fazer alguma coisa para mim por obrigação, porque tem que fazer,
mas sem vontade, sem contentamento, de qualquer jeito, do jeito que dá, eu prefiro que não faça. Porque tudo que nós se dispusermos a fazer, nós temos que fazer com alegria. E a depressão, ela gera isso dentro de nós, ela tira de nós o contentamento. Sabe qual é uma das maiores alegrias que eu tenho na vida? Diga qual? Não, está fraco, diga qual? Eu só estou ouvindo esse lado aqui, vocês não. Vou só para cá. Vocês não querem conversa comigo, eu vou para cá. Diga qual? Voltou, vou para cá também, tá bom. Comer. Aleluia. Dá para ver, né? Uma das melhores alegrias que eu tenho na vida é comer. E a depressão, ela tira de nós. Eu tive depressão aguda quando eu tinha 21 anos de idade. 20 anos de idade, mais ou menos. Eu tive depressão aguda. Eu fiquei 3 meses trancado dentro de um quarto. Eu não conseguia ouvir a voz de ninguém. Eu não conseguia ouvir qualquer barulho, porque a minha depressão, ela foi acompanhada de síndrome do pânico. E ela me isolou, ela me colocou sozinho. Eu fiquei trancado dentro de um quarto 3 meses, sem poder sair, sem conseguir sair. Deixei o cabelo crescer, deixei a barba crescer. E eu não tinha vontade de fazer nada, porque eu estava tão ansioso, tão preocupado e tão assustado por causa da síndrome do pânico, que eu não conseguia fazer nada. Quando foi um dia, eu lembrei de um versículo, porque eu buscava a Deus. Quantos buscam a Deus aqui? Deixa eu ver. Só que, sabe que às vezes há um sentimento individual dentro de cada um de nós, que nós queremos fazer tudo sozinho. Alguém já teve vontade de fazer tudo sozinho na vida? Até buscar Deus. E eu tinha um colega que falava assim: não, você não precisa ir para a igreja, não. Você não precisa estar com os jovens, não, que eu amava estar com os jovens. Você não precisa estar com os jovens, não. Você pode ficar sozinho. E eu tentei buscar a Deus sozinho nesses 3 meses, até que eu li um versículo que Jesus disse assim: aonde tiver 2 ou 3, eu estarei presente. Olha como isso aqui é extraordinário. Porque Jesus poderia dizer só assim, poderia dizer só assim: aonde você estiver, em meu nome, eu estarei lá. Mas ele diz assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Diga por quê? Diga por quê? Porque a melhor forma de buscar a Deus é coletiva. A melhor forma de buscar a Deus é com este irmão aí do seu lado. É você juntar com ele, é você dar as mãos com ele, é você dizer para ele: hoje eu estou fraco, mas você está forte. No dia que você estiver fraco, eu vou estar forte. E nós vamos ajudando uns aos outros. Tirar de nós o espírito de individualidade. Foi isso que Deus me disse no dia que Ele disse: eu sou teu Pai. Aleluia. Aleluia. E no dia que Deus falou comigo, Ele disse: a partir de hoje você vai saber o que é ser filho. Porque a partir de hoje eu serei o teu pai e eu vou trazer em você todas as qualidades de pai. Diga comigo: qualidades de pai. Qualidades de pai. Uma das primeiras coisas que o pai faz, eu estou falando do Pai Celestial, amém? Amém? Amém. Só para fechar o parênteses que eu abri, que eu estava falando que o nosso problema é querer medir a Deus pelo relacionamento que nós temos com os nossos pais. Mas é o contrário que nós devemos fazer. Você tem que começar a praticar com seus pais o relacionamento que você tem com Deus. Não é o relacionamento que você tem com seus pais que reflete no relacionamento que você tem com Deus. É o relacionamento que você tem com Deus que começa a refletir com seus pais. Quantos entenderam? Digam amém? Amém. Então deixa eu seguir aqui. Deus disse, então, diga comigo, as qualidades
Diga, qualidades de pai. Quem lembra do último dia lá eu falei sobre direção? Uma das coisas mais extraordinárias que Deus faz na sua vida é te dar a direção. Porque é Ele quem te mostra o caminho. É Ele que te diz para onde você, por onde você vai. Deixa eu tentar falar sobre isso aqui com vocês. Para mim falar de decisão, diga comigo, decisão. Diga, decisão. Repita comigo, diga assim, Deus me mostra o caminho. Agora escute o que eu vou dizer, isso aqui pode doer. Para Deus te mostrar o caminho, você precisa saber para onde está indo. Deixa eu melhorar. Para onde é que você está indo? Qual é o seu propósito? Sabe que a maioria das pessoas que vivem depressivas, a maioria das pessoas que vivem com medo, a maioria das pessoas que vivem ansiosas, é porque elas não sabem para onde estão indo. Elas não têm nenhum propósito na vida. Já ouvi uma música que tem lá no Brasil, de um camarada chamado Zeca Pagodinho, que diz assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tem gente que fala assim, não pastor, eu sou igual a maré. Quando ela está boa eu estou, quando ela está ruim eu não estou, e assim vai indo. Mas você não foi chamado para viver como uma folha ao vento. Você foi chamado para viver com propósito. A partir de hoje comece a estabelecer propósito da sua vida. A partir de hoje comece a viver com metas. A partir de hoje comece a traçar aonde você quer chegar. Porque quando você souber aonde quer chegar, Deus vai lhe mostrar o caminho. E as pessoas dizem assim, pastor, mas eu não sei o caminho. E nós não sabemos o caminho quando não sabemos para onde estamos indo. Então você precisa saber para onde você quer ir. Quais são os seus propósitos? Aonde você quer estar daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Aonde você quer estar em 2023? Qual é a posição que você quer estar ao final de 2023? Porque se você souber para onde está indo, Deus ele vai te mostrar o caminho. Porque a Bíblia diz assim, do coração do homem saem os projetos, mas de Deus vem a confirmação deles. Você precisa projetar. Existe um livro, um filme, Alice no País das Maravilhas. Alguém já viu? Vocês estão inteirados. De Provérbios ninguém falou nada, né? Certo. Há um período no livro, no filme, que Alice vai andando. E num determinado momento ela encontra uma bifurcação. E na bifurcação ela encontra um coelho. Um gato. É o quê? É um gato. Tá vendo? É um gato. É o quê? É um gato. É um gato. E ela, na bifurcação, pergunta assim para o gato. Diz, gato, que caminho eu tomo? E o gato pergunta para ela, para onde você está indo? Ela diz, eu não sei. Ele diz, então toma qualquer caminho. Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aleluia. Um dia Tomé olhou para Jesus e disse assim, Jesus, nós não sabemos para onde vamos. Como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus disse assim, eu sou o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Então aplaude o nome dele. A segunda coisa que Deus passou a me dar, quando eu recebi como pai, foi proteção. Diga comigo, proteção. Proteção. Porque eu sempre me senti desprotegido, irmãos. Sabe qual era a minha maior dificuldade na escola? Que naquela época ninguém falava de bullying. Naquela época todo mundo podia, ninguém falava de bullying. Mas quando eu sofria qualquer tipo de opressão na escola, eu ficava invejando
quando alguma das crianças eram ameaçadas de alguma forma e dizia: vou contar para o meu pai. Eu não podia dizer isso. Eu tinha que arcar com a minha própria defesa. E esse era um dos piores momentos da minha vida. Quando eu tinha que arcar com a minha própria defesa. Quando eu era o responsável pela minha própria proteção. Quando eu era responsável por defender a mim mesmo. E quando eu conheci Deus, e Deus disse assim: a partir de hoje eu sou a tua proteção. Eu tenho muito medo de, mas é medo bobo, tá? Eu tenho muito medo de cachorro. Na verdade eu tenho medo de tudo que morde. Se você morde, já sai de perto de mim. Eu não assisto filme de vampiro, eu não assisto filme de zumbi, eu não assisto filme de lobisomem. Eu tenho medo de tudo que morde. Eu tenho pavor de tudo que morde. Eu sempre tive muito medo desse tipo de coisa. Quem tem medo do que morde, deixa-me ver. Ninguém! Opa, tá ali. Também não gosto. De agulha, meu Deus do céu. E no dia que Deus disse: a partir de hoje eu vou ser a sua proteção. Um dia um irmão perguntou assim para mim, logo quando eu comecei no ministério, na minha igreja, devido à necessidade, havia uma cidade pequena, católica, dominada por bruxaria, dominada por macumba, dominada pelo catolicismo, pela idolatria. Havia muitos jovens oprimidos, muitas pessoas oprimidas, e Deus sempre me usou muito em libertação. Eu vou orar por vocês aqui hoje, amém? Amém! E sempre que eu ia orar, caía muitos endemoniados. Eu vou orar para Jesus libertar aqui hoje também, amém? Amém! Na igreja de Faro, agora esses dias, chegou uma jovem lá possuída, e eu estava me agitando para sair, e deixei os obreiros lá na igreja, os presbíteros, os diáconos, tinha lá na igreja. Aí chegou essa jovem meio possuída, ela chegou e disse assim: ó, eu vou ser possuída agora. Quando eu olhei, irmão, o presbítero já estava dobrando a esquina, com medo. O diácono já estava se trancando dentro do banheiro. Aí eu fui lá para resolver o problema. Aí perguntaram assim para mim: pastor, por que o senhor tem tanto medo de cachorro e não tem medo de demônio? Aleluia. Eu disse para ele: porque contra os demônios eu sei que eu estou protegido. Aleluia. Com o escudo da salvação. Aleluia. Com o capacete, com a espada, com a coraça e com a sandália. Eu disse: porque a minha proteção ela vem do Senhor. Como disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde é que vem o meu socorro? Eu entendi que Deus é quem me garante a proteção, é Ele quem me guarda, é Ele quem me protege. É por isso que eu deixei de viver preocupado com as coisas futuras, porque eu sei que o meu futuro está garantido nas mãos de Deus, porque Ele passou a me dar proteção. Quantos aqui nesta tarde são protegidos pelo Senhor e nós damos glória para o seu nome de Jesus? Cadê os aplausos? Se alguém me ofender de alguma forma, hoje eu posso dizer: vou contar para o meu Pai. Vou contar para o meu Pai. Aleluia. Quantos tem um Pai Celestial aqui que é Jesus? Então olhe para quem está do seu lado, olhe para quem está do seu lado, para nós. Diga assim para ele, diga assim: não mexe comigo não, porque o meu Pai está vendo. Quando eu andava sozinho, outra coisa que eu não tinha. Quando eu andava sozinho, outra coisa que eu não tinha era limites. Diga comigo: limites. Diga: limite. Eu não tinha limite, eu achava que eu era dono do meu nariz. E que eu podia fazer o que eu queria, porque eu não tinha limites. E quando Deus me adotou, porque nós somos filhos por adoção, no dia que Deus me adotou, Deus começou a falar comigo: agora você vai entender os seus limites. Aí eu aprendi um negócio. Eu vi alguém fazendo uma pergunta para o Samuel dentro do ônibus.
se podia pintar o cabelo, parece que de rosa choque, não tem ninguém. Foi ele ali, ó. Foi ele que perguntou. Foi ele que perguntou. Não, foi ele não. Você quer pintar o cabelo, né? Eu vou pintar o meu também, eu vou pintar. Mas eu vou. Eu achei que eu não precisava ter limites, porque eu achei que eu podia. Aí eu descobri com Paulo. Paulo disse assim, eu posso. Mas nem tudo eu posso. Por quê? A coisa mais extraordinária que Deus deu ao ser humano foi o livre-arbítrio. E você pode tudo, meu irmão. Só que nem tudo lhe convém. Porque nós estamos sendo preparados para entrar no céu. E nós precisamos nos adaptar aos padrões do céu. Aleluia! Nós não estamos para viver eternamente aqui nessa vida. Nós estamos nos adaptando para entrar no céu. Porque é para lá que nos vamos. Aleluia! E lá no céu você não vai ver um com cabelo rosa, com cabelo azul, parecendo aqueles negocinhos japoneses, como é que chama? Os animes japoneses. Não, no céu não vai ser assim. E nós estamos nos adaptando. Diga comigo, eu estou em processo de adaptação do céu. Diga, a cada dia eu tenho menos do mundo e mais do céu. Porque é para lá que eu vou. Quem vai para lá? Deixa-me ver. Quem quer ir para lá? Deixa-me ver. Só quem quer ir para nós fazermos um barulho, aplaude então ao nome de Deus. Tirou de mim o sentimento de abandono, o sentimento de orfandade, e começou a colocar em mim um sentimento paterno, sentimento de paternidade. E ele me adotou, e quando ele me adotou, eu passei a ser filho. Aí eu precisei entender algumas coisas, porque eu nunca soube o que era ser filho. Diga comigo, ser filho. Diga mais uma vez, ser filho. Eu não sabia o que era ser filho. E quando nós não sabemos o que é ser filho, o filho. Primeiro precisamos entender que o filho é o herdeiro. Diga, o filho é o herdeiro. Tem herdeiro aqui? Deixa-me ver. Só que Paulo disse assim que quando somos meninos, o filho não difere nada do servo. O escravo e o servo, quando menino, parecem iguais. Eles vivem iguais. Somente quando vai crescendo, quando cresce, é que dá para separar o escravo do filho. Porque o escravo, ele vive de duas coisas. Diga comigo, quais? Delitos e punições. É assim que vive um escravo. Ele vive de delitos, porque o escravo ele não se preocupa com nada. O escravo ele não está nem aí para nada, porque nada pertence a ele, então ele faz de qualquer jeito. O escravo ele não se importa com a terra, ele não se importa com a casa, ele não se importa com o homem, ele não se importa com a família, porque ele é escravo, ele pertence a alguém, ele não é senhor da própria vida, ele é escravo. Então para o escravo cometer um delito é muito simples, porque ele está acostumado a cometer delitos. E quando ele comete os delitos, ele sabe o que vai ser punido. Então ele vive de delitos e punições. Diga comigo, escravo vive de delitos e punições. Você sabe que tem gente com esse sentimento dentro da igreja? Porque ele não se sente filho de Deus. Ele se sente escravo. Ele está na igreja porque é obrigado. Ele está na igreja porque ele não quer ir para o inferno. Outro dia eu conversando com um pastor, não fique chocado com isso aqui.
Se você não entender, me pergunte que eu lhe respondo depois. Amém? Amém. Amém? Amém. Outro dia eu conversando com o pastor sobre o inferno e céu. E eu disse assim, pastor, o que seria das igrejas se não tivesse o inferno? O que seria da igreja? Você acha que a maioria das pessoas estariam na igreja se não houvesse o inferno? Não. Porque a maioria delas, ou uma grande parte delas, vamos dizer assim, elas não estão na igreja porque amam a Deus. Elas não estão na igreja porque amam a palavra. Elas não estão na igreja porque amam o culto. Elas estão na igreja porque têm medo de ir para o inferno. O sentimento que tem dentro delas é um sentimento de escravo. Estão porque são obrigadas. Eu me sinto obrigado, eu só vou para a igreja porque o meu pai me obriga. Quantos jovens e adolescentes eu ouvi dizer isso? Quando eu tiver idade de sair de casa, nunca mais eu piso na igreja. Porque eu estou indo para a igreja porque eu sou obrigado. A obrigação do escravo faz ele viver de delitos, porque ele não se importa. Aí ele comete delitos. Porque ele não está aí para nada, não tem amor. Ele tem obrigações. E quando ele comete um delito, ele sabe que vai ser punido. Aí tem gente que é assim, eu vou pecar e Deus vai me punir. Aí ele comete um pecado e se sente punido. Sabe que às vezes, quando nós cometemos um erro, nem é Deus que nos pune, é nós mesmos que nos punimos. Não é Deus que nos castiga, é nós mesmos que nos castigamos, porque dentro de nós existe o espírito de escravo. E o escravo sabe que todo delito é seguido de punição. Todo delito é seguido de punição. E às vezes nós mesmos nos punimos. Diga por quê? Por quê? Isso aqui é forte. Diga por quê? Por quê? Porque Deus ele não te vê como escravo. Deus ele te vê como filho. Achei que você ia gostar, mas tá bom, fica para a próxima. Eu vou repetir mais uma vez, dar mais uma chance. Deus ele não te vê como escravo, embora você se sinta escravo, embora você se sinta obrigado, embora você sinta que não tem obrigação com nada. Aleluia! Deus ele não te vê como escravo, Deus ele te vê como filho. Para encerrarmos, gente, já está acabando. Presta atenção. O escravo ele vive de delitos e Punições. delitos e Punições. E o filho? O filho ele vive de obrigações e privilégios. Porque o filho sabe que a terra é dele, que a herança é dele. Então o filho ele só precisa cumprir com as suas obrigações, de cuidar daquilo que é dele. E quando ele cuida daquilo que é dele, ele passa a desfrutar de toda a herança. Já viu a história daquela mulher cananeia? Sabe quem é a mulher cananeia? Não. Alguém já ouviu? Diga amém, deixa eu ver. Tem uns aqui que gostam de ler Bíblia de vez em quando. Glória a Deus por isso. Eu vou passar um estudo para você depois. Amém? Amém. Senão você vai decorar os versículos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Há um versículo em Provérbios que eu esperei alguém citar, mas ninguém citou. E Provérbios diz assim: aquilo que o homem disser da sua alma, isso ele será. A mulher cananeia, ela tem uma filha em casa endemoniada e ela vê que Jesus vem passando e ela vai ao encontro de Jesus. E ela começa a gritar quando Jesus vai passando. E quando ela vai gritando, incomoda os discípulos dizem assim: Jesus, dispensa essa mulher aí porque ela vem incomodando. Aí Jesus olha para ela e cita uma frase célebre e extraordinária. Ele diz assim: não é lícito tirar da boca dos Filhos. e dar aos cachorros. Mais uma vez, não é lícito tirar da boca dos Filhos. Tem filho aqui? Aleluia. Glória a Deus. E dar a boca dos Cachorrinhos. Aí ela fala assim: tá bem, Jesus, não tem problema. Porque os cachorrinhos, eles comem das migalhas que cai da mesa dos filhos. Come de quê? Das migalhas. Come de quê? Migalhas. Come de quê? Migalhas. Essa história é linda, sim ou não?
Só tem um problema, ela não combina com você. Diga por quê? Porque você não é cachorrinho, você é filho. E filho ele não come migalha, filho ele come na mesa. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Não era para ser tão espiritual assim, mas Deus no sentido no coração, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. O provérbio diz assim, que aquilo que o homem disser da sua alma, isso ele. Então para de dizer que você é fracassado, para de dizer que você é velho, para de dizer que você veio de um micóbrio, para de dizer que você evoluiu do macaco, para de dizer que você não tem ninguém, para de dizer que você não é nada, para de dizer que você está sozinho, para de dizer que você é abandonado e começa a dizer eu sou filho, 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 porque Paulo diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou do seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei. E porque sois filhos, 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 Deus enviou nos nossos corações o Espírito do seu filho que clama, Abba, Pai. Agora que vocês não são mais escravos, mas são herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus. Aí Romanos diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez ser punido pelos vossos delitos, mas recebestes o espírito de filho que clama, Abba, Pai. E agora vocês são herdeiros de Cristo Jesus. Eu preciso encerrar. Ainda temos outra programação. Já estou com fome e sentindo o cheiro. Aleluia! Diga glória a Deus. Glória a Deus! Então diga comigo assim bem forte. Eu não sou órfão. Eu não sou órfão. Diga assim, esse espírito de orfandade, de abandono, de medo, de ansiedade, de depressão, não faz parte de mim. Diga assim, eu reconheço. Diga, eu reconheço Deus como meu Pai, que me dá proteção, que me dá direção, que me dá limites. Diga assim, eu sou. Diga, eu